Vamos agora para a gravação da resolução da prova da OAB 36. Vamos nessa. Seguinte. OAB 36. Começar aqui a leitura. No dia 31 de dezembro de 2019, Mateus nascido... Peraí, vamos fazer o seguinte. Dessa vez nós vamos fazer diferente. Vamos começar pelo final, justamente pra gente o quê? Pra gente localizar de cara qual é a peça. Beleza? Após o recebimento da denúncia, teve denúncia nos autos. Se teve denúncia... Então, nós já nos encaminhamos aí para algumas peças, né? Já sabemos que não é queixa-crime, então vamos lá. Mateus foi pessoalmente citado e intimado. Vamos até sublinhar essa expressão aí, citado e intimado para adoção das medidas cabíveis em 16 de novembro de 2022, quarta-feira. Data em que os mandados foram juntados aos autos, vindo a procurar seu advogado para assistência técnica. Informou ao patrono que na data dos fatos realizou exame de alcoolemia e atendimento médico, que constatou que ele encontrava-se completamente embriagado, em razão da ingestão de bebida alcoólica, e sua intolerância, bem como que era inteiramente incapaz de determinar-se sobre o caráter ilícito do fato. Gente, aqui a gente já tem uma tese aqui de quê? De excludente de culpabilidade, né? A gente já sabe que é um excludente de culpabilidade quando a gente vê lá as teses de inimputabilidade por embriaguez, né? Onde aí o agente, ele tem aí o que? A completa, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, né? Ele precisa ali de consciência, precisa de vontade. Se ele não tem isso, então aí ele é um excludente de culpabilidade. Forneceu ainda o nome do funcionário do bar que teria lhe atendido, Carlos. Olha, a gente já vê aqui o que ele está elencando o rol de testemunhas. E dos seus amigos José e Antônio, que teriam presenciado os fatos. Confirmou, todavia, que desferiu o golpe de garrafa na cabeça de Caio, que deixou o local com sangramento. Não sabemos nem o que aconteceu, mas nós já sabemos aqui. Considerando a situação narrada, blá, blá, blá. O que é que ele quer aqui, gente? Citado, intimado. Se ele falou que ele foi citado, quando você é citado, cabe a peça o quê? De resposta à acusação. Vamos ver lá no gabarito. Qual é a peça? Qual é a peça? Resposta à acusação. Tá certo? Vamos lá. Aqui, ó. Vamos até grifar aqui. Resposta à acusação. Devendo ser encaminhada. Aqui, só de jogar assim o olho por cima, segunda vara criminal de Espírito Santo. A gente não precisou nem ler o que estava escrito. Olha o que é que tem aqui, ó. Segunda vara criminal da comarca de Espírito Santo. Tá certo? Qual o fundamento legal, gente? Fundamento legal a gente encontra o quê? Lá no CPP, lá nos artigos 386, né? É o 386. Não, o 386 é tese de absolvição. Resposta à acusação, galera, a gente vai achar lá no 396. 396 e 396A, tá certo? 396 e 396A, no prazo que de 10 dias, tá certo? Então a gente vai fundamentar aqui, ó, 396 ou 396A, ambos do CPP. Só nessa brincadeirinha aqui a gente acertou a peça e ganhou 0,20, tá bom? E aí o que a gente vai fazer agora? Agora nós vamos identificar a tese subsequente, né? As teses preliminares e as teses aí de mérito, tá bom? E aí, vamos começar a ler aqui a nossa... Antes disso, pessoal, outra coisa que é muito importante a gente fazer logo de cara é o quê? A questão da data. Se ele foi 16 de novembro de 2022, quarta-feira, nós podemos fazer o quê? Nós podemos fazer o cálculo, né? São 10 dias no caso da resposta à acusação, né? Vou até abrir aqui um novo documento. E eu vou colocar aqui até de lado. Modo foco não, sem ser o modo foco, vou colocar aqui na parte e eu vou aqui fazer alguns cálculos, desenhar, vamos lá. O dia foi 16 de novembro de 2022, 16, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, do novembro, dezembro, do 11 de 2022. Galera, a galera que é das humanas é osso. Então são 10 dias. Isso aqui é o quê? É uma quarta-feira. Quarta-feira, tá bom? Se são 10 dias, isso aqui é uma quarta-feira, nós vamos colocar aqui pelo menos 12 dias aqui pra gente poder se basear. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25. E aí vamos continuar aqui embaixo por 26. Vai. 26, 27, 28. Beleza? Vamos colocar esses dias aqui. Aí o que a gente vai fazer? Começa o quê? Quarta-feira. Começa no dia útil subsequente. Gente, é importante a gente lembrar o quê? Os feriados, tá bom? Não sei se vocês se lembram, mas em novembro a gente tem feriado, data magna, né? Temos alguns feriados. Então vamos só ficar ligado nessa questão dos feriados para a gente não errar a data, tá? Então, dia útil subsequente, dia 17, dia 1. Então vamos fazer assim, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Dia 28 é segunda. Então vamos lá. Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7, dia 8, dia 9, dia 10 cai o quê? No sábado. Dia 10 cai no sábado. Se cai no sábado, vai passar pro dia útil subsequente, né? Passou pro dia útil, domingo é dia útil? Não é. Então vai passar pro dia 27. Dia 28, que é segunda-feira. Dia 28 do 11 de 2022. Dia 28 do 11 de 2022, galera, salvo engano, é dia do servidor público, mas vamos ver se eles consideraram esse dia como um feriado, ó. Aqui na folha de resposta, dia 28 de novembro de 2022. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Dia do servidor público. 28 de outubro, não é dia 28 de novembro, então tá safe, né? 28 de outubro, 28 de novembro, a gente coloca aí como a data final aí do nosso prazo, tudo tranquilo, com fulcro lá no 789 lá do Código de Processo Penal, né? E aí, vamos lá para o restinho da nossa peça. No dia 31 de dezembro, vocês já viram que a gente já estruturou aí uma base coesa, né? Dia 31 de dezembro de 2019, Matheus, nascido em 10 de fevereiro de 2020, ou seja, 10 de fevereiro de 2020. Isso aqui aconteceu em 2019. Então, a gente já tem a tese aqui da menoridade relativa. Menoridade relativa. Cadê? Vamos achar aqui, ó. Menoridade relativa. Pedido, infração, cabimento, condenação anterior, conduta do agente não configurou crime, caso fortuito. Rapaz, ele nem citou a questão da menoridade relativa, gente, porque aqui é resposta à acusação, ele nem pede as agravantes e as atenuantes, né? Compareceu a uma festa do Ano Novo em Vitória, Espírito Santo, juntamente com seus amigos, animados com o evento. Os amigos de Matheus ingeriram grande quantidade de bebida alcoólica, enquanto Matheus permaneceu bebendo somente água tônica, pois sabia que tinha intolerância ao álcool e que qualquer pequena quantidade de bebida alcoólica já o colocaria em situação de embriaguez. Ocorre que, em determinado momento, solicitou água tônica ao funcionário do bar, que, contudo, em erro, entregou Matheus o drink gin tônica, que é feito com uma dose de gin misturado com água tônica. Matheus, com sede, deu um grande gole na bebida, vindo a ficar completamente embriagado em razão da intolerância ao álcool. Então, o Matheus deu aquela boa e velha, né, golada aí, ficou muito doido. Sentindo-se mal quando deixava o local, após os fatos, Matheus foi surpreendido com a presença de Caio, 25 anos, com quem já tinha discutido em diversas oportunidades em jogos de futebol. Caio, ao verificar a situação de completa embriaguez, olha aí, ele falou mais uma vez, completa embriaguez, seu Vival, começa a rir, momento em que Matheus usa a garrafa de refrigerante de vidro que estava em suas mãos para desferir um golpe na cabeça de Caio. Caio imediatamente encaminhado para o hospital e, após atendimento médico, comparece à delegacia, narra o ocorrido e informa que teve que levar 15 pontos na cabeça, razão pela qual ficaria incapacitado de trabalhar por 45 dias. Em razão da dor que sentia na cabeça, deixou de comparecer naquele momento para a realização do exame de corpo de delito. Informa, opa, nós temos aqui uma nulidade, né, com relação à questão. Todo tipo de vestígio que ele exige prova, né? Aí, com base no 364. Então, nós temos aí a questão do exame de corpo de delito, né? Exame de corpo de delito. Pedido recebendo a rejeição da nossa justa causa aqui, ó. Com relação à questão do exame de corpo de delito, tá? Vamos colocar aqui em rosa. Exame de corpo de delito, informando ainda que não teve acesso ao boletim de atendimento médico no hospital.
também não teve acesso ao boletim de atendimento médico. O boletim ele pode substituir o exame de corpo de delito, né? Não sabendo se ele foi efetivamente realizado. Concluído o procedimento, o inquérito foi encaminhado. Então, nós temos aqui, ó, boletim de atendimento médico. Então, o que foi aconteceu? A infração penal imputada deixa vestígios, então, e não consta de procedimento qualquer prova pericial, né? Então, vamos lá para o 564, para a gente ver o que é que ele diz lá. 564, a nulidade por falta das fórmulas dos seguintes termos da denúncia do exame de corpo de delito que deixa o vestígio reservado disposto no artigo 167, tá certo? Então, aí é documento essencial aí por deixar vestígios, né? Ou também da questão do boletim médico. Nulidade em razão da ausência do exame de corpo de delito, direto ou indireto, nos termos do artigo 158, e também vai estar presente lá no artigo 158, quando a gente coloca que é o artigo responsável pelo exame de corpo de delito, né? Então, 158 caput, quando a infração deixar vestígio, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Então, gente, isso aqui é fundamental. Outra coisa que é fundamental aqui, ó. Concluído o procedimento, o inquérito foi encaminhado ao Ministério Público, que, com base apenas nas declarações de Caio, ofereceu denúncia em face de Mateus. Apenas com base nas declarações de Caio. Perante a segunda vara criminal de Vitória, imputando-lhe a prática do crime do artigo 129, parágrafo 1º, caput, inciso 1º do Código Penal. Aqui, gente, a gente vai ter que ler o tipo, tá certo? Isso é imprescindível. A gente tem que fazer o cara crachar. Informou o parte que deixou de oferecer proposta de suspensão condicional do processo. Isso aqui é o quê? Outra nulidade. Outra nulidade. Deixar de oferecer a suspensão condicional do processo em razão da significativa pena máxima prevista para o delito de 5 anos de reclusão. A gente não vai olhar para a pena máxima, a gente vai olhar para a pena mínima, bem como diante da folha de antecedentes criminais que registrava apenas uma condenação anterior de Mateus com trânsito em julgado no ano de 2018 pela prática de infração prevista no artigo 42 do Decreto-Lei 3.000. Isso aqui, ó, artigo 42 desse decreto aqui, ó, a gente tem a lei de contravenções, né? Infração, contravenção penal não gera reincidência. Então, temos aqui outra nulidade, que é a questão da folha de antecedentes criminais. Ele não podia deixar então, a gente vai pedir logo que é a rejeição da denúncia, tá? A rejeição da denúncia. Como documentação, o Ministério Público apresentou apenas imagens de câmeras de segurança do local da festa e a folha de antecedentes criminais. Ou seja, galera, aqui não tem muito o que ficar enlouquecer. Vamos lá para o cara crachar aqui, ó. O cara crachar 129. Lesão corporal se resulta. Cadê? O 129, parágrafo 1º, inciso 1. Parágrafo 1º, inciso 1. Incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias. E o que é que a gente tem aqui no 129? O 129, gente, ele é o quê? Lesão corporal o quê? Grave aqui, ó. 129, lesão corporal grave. Tá certo? E aí, se o agente comete o crime impelido, substituição da pena, lesão corporal culposa, aumento da pena, violência doméstica, tem vários incisos, perigo contágio venéreo. E aí a gente tem um artigo lá da lei do 9.099, que é o artigo 89, que ele diz o quê? Nos crimes em que a pena mínima for combinada inferior abrangidas por essa lei, ao oferecer a denúncia poderá propor, esse poderá que não é deverá, viu, propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime presente aos demais requisitos que autorizam a suspensão condicional da pena. Então, galera, é basicamente isso daqui, ó. Vamos lá para as nulidades e rejeição, a tese de rejeição da denúncia. Pedido de nulidade do recebimento da denúncia ou rejeição da denúncia. No caso, é nulidade e rejeição, né? A ausência de justa causa, né? Não existe justa causa aqui. Por quê? Porque ele estava imbuído aí por uma excludente que, com relação à questão da culpabilidade, que é por inimputabilidade em caso de embriaguez. Vamos lá no Código Penal, lá no artigo 20. Artigo 20. Mais ou menos pelo artigo 20, né? A gente chega aqui, ó. Eu sou a pessoa, eu sou a licitude de fato.
coação, excludente de licitude, excesso punir, estado de necessidade e legítima defesa. E aí nós temos aqui, ó, os inimputáveis no artigo 26. É isento de pena o agente que, por doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardo, era ao tempo da ação ou omissão, inteiramente capaz de ter educar-se ilícito do fato ou de determinar-se. Só que a gente tem aqui, no caso, é uma causa de embriaguez que está prevista aqui no artigo 28, tá? A embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool, substância de efeitos análogos, tá certo? E aí, essa embriaguez aí, ó, torna o caso aqui a ausência de justa causa, tá certo? Nos termos do artigo 395, inciso 3º. Vamos lá, 395, inciso 3º. A denúncia será rejeitada quando falta de justa causa para o exercício da ação penal, tá? Ou o artigo 564, inciso 3º, 564, que vai falar das nulidades, por falta das formas dos seguintes, e aqui é a questão do corpo de delito, ou seja, a questão do corpo de delito, vocês estão vendo como ele incidiu em várias questões, ó. Tanto a nulidade da ação, porque ele deveria estar instruindo por falta de materialidade. Se não tem materialidade, não tem justa causa. A justa causa, gente, ela vai ser a combinação da autoria, dos indícios suficientes de autoria, com a materialidade do delito. Então, se não possui na materialidade, se não possui autoria, indício suficiente de autoria, nós não vamos ter aí justa causa. Se ele disse que teve aí uma lesão corporal leve e não juntou boletim médico, tampouco a questão do exame de corpo de delito, nós não temos justa causa penal, porque não existe materialidade do fato. Tá certo? E aí vamos para cá, o cabimento de proposta de suspensão condicional do processo, que é obrigatório aqui, ó, gera inclusive nulidade nos termos do artigo 89, como a gente já colocou. O SUSIS processual, aqui, ó, o 129, a gente tem que ver qual é a pena, né? 129, lesão corporal grave. Lesão corporal de natureza grave, pena de 1 a 5 anos, é a pena mínima. Se é de 1 ano, vai caber o que aí? 1 ano é menor do que 2, né? Se é menor do que 2, vai caber o SUSIS, né? Ali nos termos do artigo 77. A execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos poderá ser suspensa, né, por 2 a 4 anos. 1 é menor do que 2. Se 1 é menor do que 2, nós vamos aí caber o quê? A suspensão desse processo. Mesmo a infração não sendo de menor potencial ofensivo, o relevante é que a pena mínima seja fixada de até 1 ano, não a pena máxima. A condenação anterior por contravenção penal não impede, ó, contravenção penal, não impede a concessão do benefício. A lei somente proíbe a proposta quando houver condenação por crime, né? Como a gente pode ver lá no artigo 63, que fala da reincidência. Verifique-se a reincidência quando o agente comete novo crime depois de transitar em julgado. Aqui está escrito, galera, é crime, não está escrito contravenção, é crime. A conduta do agente não configura crime em razão da ausência de culpabilidade. Aqui é a questão da culpabilidade, né? Justamente porque incide ali o artigo 28, parágrafo 2º. A embriaguez de Mateus, o parágrafo 1º, era completa e decorrente de caso fortuito fosse maior, nos termos do artigo 28, parágrafo 1º do Código Penal. E aí, como é que vão ser os nossos pedidos aqui, né? O pedido vai ser o quê? Para a gente aumentar aqui. O pedido vai ser simples, né? Onde vai ocorrer o quê? Simplesmente acolhimento das alegações para reconhecer a nulidade do ato, de recebimento da denúncia ou rejeição, ou a rejeição da denúncia. Eu pediria o quê? Nulidade e rejeição, né? Tanto faz aí. Pela ausência de justa causa. Por quê? Porque era imprescindível o exame de corpo de delito ou boletim médico, no caso aí para lesão corporal de natureza grave. Oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo, nulidade por falta de oferecimento do órgão ministerial. A absolução sumária com fruto no artigo 397, inciso 2º do CPP, tendo em vista a ausência de materialidade e consequente ausência de justa causa. A apresentação do rol de testemunhas, né? A gente tem que botar o rol de testemunhas daqueles caras lá que foram indicados. E aí, o último dia, local, data, advogado, OAB. Beleza, galera? É isso daí. Forte abraço para vocês. Até a próxima prova da OAB.